O silêncio, o silêncio, é um bicho esquisito. De dia, até que se acostuma, ele ronrona, embalado pelo vento, pelo canto distante de um pássaro. Mas à noite ele muda. Ele vira uma coisa pesada, úmida, que se agarra na sua garganta e aperta, até que você pensa que pode ouvir o silêncio. E não é um som bom, não é um som de paz. É um som de espera. E é exatamente esse silêncio que me abraçou, ou melhor, me sufocou, assim que pisei na chácara do meu avô. Ele se foi há quase um ano, e só agora tive coragem de vir. A papelada, o inventário, tudo foi um pretexto para adiar o inevitável, encarar a herança. Não o dinheiro ou os poucos bens, mas o lugar. Um sítio esquecido, fincado no meio do nada, a algumas horas de carro da cidade mais próxima, com uma estrada de terra que parecia sugar o meu carro para dentro da própria terra. O avô era um homem peculiar, um sujeito recluso, que passava a maior parte do tempo estudando mapas estelares e rabiscando cadernos, numa época em que a maioria dos fazendeiros por ali só se preocupava com a colheita. Diziam que era excêntrico, outros que era louco. Eu, na minha juventude cética, achava que era só um velho com tempo demais. A casa, de madeira escura e telhado colonial, estava envolta numa névoa fria, mesmo sendo verão. O cheiro de mofo, de madeira velha, de terra úmida, de algo indefinível. Abri a porta e um ar pesado me atingiu, como um soco. A poeira dançava nos feixes de luz que entravam pelas janelas sujas. Móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas silenciosos. Mas o que mais me incomodava era a falta de vida. Não havia ruído de insetos, nem o farfalhar de folhas, apenas o som do meu próprio coração batendo forte, e o sussurro constante do vento lá fora, que parecia falar em uma língua que eu não entendia, mas que, estranhamente, me causava arrepios. Meu plano era simples: arrumar tudo, ver o que valia a pena, vender o resto e voltar para minha vida normal na capital. Eu era um pesquisador, um curador de arte, acostumado com galerias iluminadas e cafés barulhentos, não com a quietude opressora de um sítio abandonado. Mas a cada passo que eu dava dentro daquela casa, uma sensação esquisita crescia. Era como se as paredes respirassem, observando cada movimento meu. Os dias se arrastaram, monótonos e perturbadores. Limpei, organizei, joguei fora tralhas. Encontrei pilhas de livros antigos sobre astronomia, ocultismo e folclore local. Cadernos e mais cadernos preenchidos com anotações em uma caligrafia nervosa. A maioria eram observações sobre as estrelas, cálculos bizarros e desenhos de constelações que eu nunca tinha visto em nenhum atlas, mas havia algo mais. Símbolos estranhos, padrões geométricos complexos que se repetiam, espirais que pareciam se contorcer na página. No fundo de uma gaveta empoeirada, encontrei um diário. Não um desses caderninhos comuns, mas um volume grosso, encapado em couro gasto, com fecho de metal enferrujado. As primeiras páginas, datadas de décadas atrás, falavam sobre o dia a dia do meu avô, a colheita, o clima. Coisas normais, mas conforme eu avançava, a escrita mudava. As frases ficavam mais curtas, mais urgentes, e o tom se tornava cada vez mais febril. 12 de setembro, o poço. O cheiro veio de novo, e o zumbido, não é do vento, não é da terra, é agudo, de lá de baixo. 25 de outubro, as estrelas são falsas. Olho para elas e vejo as que não deveriam estar lá. Os olhos deles me seguem, mesmo quando não há olhos. 3 de novembro, o padrão se repete. Na casca da árvore, no musgo da pedra, nas sombras que a noite projeta. É o mesmo símbolo que ele me mostrou. Está em tudo. Ele, quem era ele? O avô nunca falava sobre amigos, vizinhos, nada. As anotações pareciam apontar para uma entidade, uma revelação. Minha curiosidade
antes puramente intelectual, começou a se misturar com um medo sutil, um frio na barriga que eu não conseguia explicar. Passei a dormir mal, acordando no meio da noite com o coração disparado, convencido de que tinha ouvido um sussurro na escuridão, um sussurro que parecia vir de dentro da casa. Um dia, enquanto arrumava o velho celeiro, notei uma parte do chão de terra que parecia ter sido mexida recentemente, coberta por tábuas soltas e uma lona. Afastei a lona, as tábuas, lá estava. Uma escada improvisada, descendo para a escuridão, uma entrada para algo escondido. Uma adrenalina gelada correu pelas minhas veias. Isso não era de um velho excêntrico. Era de alguém que estava escondendo algo muito sério. Peguei uma lanterna e desci. O ar lá embaixo era denso, pesado, com cheiro de terra molhada e algo metálico, como sangue seco. A luz da lanterna revelou um corredor estreito, revestido de pedras irregulares. As paredes pareciam suar. Continuei, sentindo as gotas frias caírem sobre mim. O corredor se abria em uma câmara subterrânea, pequena, úmida, mas com uma acústica estranha, que fazia qualquer som ressoar de forma distorcida. No centro da câmara, havia uma mesa rústica de madeira, com mais cadernos e ferramentas enferrujadas. E no meio da mesa, uma espécie de altar improvisado, feito de pedras brutas. Em cima, um objeto peculiar. Era uma esfera de metal escuro, incrustada com as mesmas formas geométricas estranhas que eu tinha visto nos desenhos do meu avô. Pulsava, ou parecia pulsar, com uma luz fraca e interna, quase imperceptível, que irradiava um calor sutil e, ao mesmo tempo, um frio perturbador. No último caderno, aberto na mesa, a caligrafia do avô era quase ilegível, tremida, como se tivesse sido escrita por uma mão à beira do colapso. 20 de janeiro. O portal está quase pronto. Os cantos, os ângulos, os sussurros, eles não são daqui, eles nunca foram daqui. Eles estão abaixo e acima, e eu sou apenas um fio, uma ponte. Eles vão me levar para a verdade. Para aquele que espera, 21 de janeiro. O zumbido é uma canção, a canção do vazio, a canção da existência. As estrelas se movem para o ritmo. Eu entendo agora, nós somos pequenos. Nós somos nada. 22 de janeiro. Ele me chamou, eu vejo tudo. As infinitas camadas de carne do universo, o olho que tudo devora, o eco primordial de um grito que criou o tempo. Não há Deus, apenas Ele, e Ele está vindo. Por favor, não acorde Ele. Não olhe para o fundo do poço. Não, por favor. A última frase sumia em rabiscos indecifráveis, como se a caneta tivesse caído da mão dele no meio da escrita. Um arrepio correu por todo o meu corpo, mas não era de medo. Era de uma compreensão gélida. O avô não estava louco. Ele tinha visto. E agora, eu estava naquele mesmo lugar, com aquele objeto pulsante à minha frente. A esfera de metal parecia me chamar. Uma curiosidade mórbida, mais forte que qualquer instinto de autopreservação, me impulsionou para frente. Meus dedos tocaram a superfície fria e irregular. Não era metal. Era algo orgânico, algo que vivia. E naquele toque, a câmara inteira pareceu vibrar. O zumbido, que eu tinha lido no diário, agora era real. Não um som no ar, mas uma vibração em meus ossos, na minha cabeça, em cada célula do meu corpo. As luzes bruxulearam. A esfera começou a girar lentamente em sua base, emitindo um brilho azulado e pulsante. E então as paredes da câmara, as pedras, antes sólidas e inertes, começaram a se distorcer. Elas pareciam respirar linhas e ângulos impossíveis. Cores que eu nunca tinha visto, começaram a se manifestar no ar, projetando-se das paredes como raios de luz sólida, mas etérea. Geometrias alienígenas se formavam e desfaziam em milissegundos, desafiando toda a lógica do espaço e do tempo. Eu senti minha mente se esticar, se torcer, como se estivesse sendo puxada para fora do meu próprio crânio. Uma voz, não uma voz com palavras, mas uma ideia de voz, um sussurro ancestral, que carregava a essência de trilhões de anos de existência indiferente.
Contava segredos do universo, verdades brutais sobre a insignificância da vida humana, a fragilidade de nossa realidade. Não eram segredos de sabedoria, mas de existência. A história do universo não era de criação, mas de uma entropia sem fim, um ciclo de devoração e renascimento orquestrado por entidades que sequer nos percebem. Vi coisas, glimpses de mundos distantes, onde céus eram compostos de olhos sem pálpebras e estrelas dançavam em padrões de loucura. Entidades colossais, feitas de escuridão e puro terror, movendo-se por vazios cósmicos, sem forma compreensível, sem propósito que pudéssemos conceber. E a verdade que se revelou não era de um deus ou demônio, mas de uma indiferença tão vasta e antiga que fazia a própria ideia de amor ou ódio parecer infantil. Éramos poeira, mero acaso, formigas num caminho que nem nos incluía. O zumbido se intensificou, a esfera pulsava freneticamente e as formas geométricas se tornaram uma tempestade de luz e informação bruta. Minha visão embaçou, minha cabeça parecia que ia explodir. Gritei, não sei se um som saiu da minha garganta, mas o grito reverberou na minha alma. Era demais, era tudo. O véu da realidade se rasgou bem na minha frente, e eu vi o que estava por trás. Acordei na escuridão, deitado no chão frio do celeiro, com o corpo tremendo. Não sabia quanto tempo tinha se passado. Horas, dias, a lanterna estava jogada perto de mim, apagada. Minha cabeça doía, um latejo constante que não era apenas físico. Era a dor da memória, da verdade. Olhei para as minhas mãos. Elas tremiam incontrolavelmente. A chácara, antes apenas um lugar velho, agora era um santuário para algo que eu não conseguia nomear. Não me atrevi a voltar à câmara subterrânea. Não precisei. As imagens, os sons, a sensação do zumbido, tudo estava gravado na minha mente, como tatuagens invisíveis. Cada sombra parecia se contorcer com os ângulos impossíveis que eu tinha visto. Cada sussurro do vento era agora a melodia da canção do vazio. Eu tentei ir embora. Peguei o carro, dirigi pela estrada de terra, mas a cada quilômetro que me afastava, sentia que estava levando um pedaço daquilo comigo. Olhei para o céu noturno, as estrelas. Elas não eram mais as mesmas. Elas me olhavam, sabiam, e eu sabia que elas sabiam. O universo, antes um lugar de maravilhas e mistérios a serem desvendados, agora era um abismo de terror, governado por leis que não podemos sequer conceber, com entidades que não se importam com a nossa existência. Voltei para a cidade, tentei retomar a minha vida, mas como olhar para as pessoas, para o trabalho, para as pequenas preocupações do dia a dia, sabendo o que eu sei. O que o meu avô sabia, o silêncio, que antes me sufocava, agora me acompanhava, mas era um silêncio diferente, não de espera, mas de conhecimento. O conhecimento de que somos apenas um sopro frágil em um cosmo indiferente, à mercê de forças tão antigas e incompreensíveis que a loucura é o único refúgio. E eu já não tinha refúgio, eu era o próprio eco da verdade. E o pior de tudo, eu sabia que em algum lugar, nas profundezas daquela terra esquecida, ou talvez flutuando entre as estrelas falsas, ele ainda esperava. E eu já não conseguia parar de ouvi-lo.